Pois bem, se eu, sendo o Senhor e Mestre de vocês, lhes lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. João, capítulo 13, verso 14. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Paulo e Tiago, obviamente, estavam aprendendo a colocar em prática o credo de Jesus nas realidades diárias das igrejas primitivas. O apóstolo João, que assistiu ao momento em que Jesus lavou os pés, conta a história de tal acontecimento e, ao fazê-lo, exorta-nos a agirmos da mesma forma com o próximo. Hoje, a maioria das pessoas não lava os pés dos outros literalmente. Por isso, deixa eu relatar a história de uma mulher, Dan Husnick, cuja narrativa ilustra o que o apóstolo João lembrou sobre como Jesus praticou o próprio credo, sua ordenança para lavar os pés uns dos outros. Depois de alguns anos difíceis com álcool, relacionamentos pessoais fracassados e depressão, Dawn descobriu a direção para a qual deveria caminhar. Hoje ela trabalha meio período no pronto-socorro de um hospital na chamada Chicagolândia, uma vez que ela e o marido se preparam para servir na China. A partir de agora eu começo a ler o relato de Dawn. Nos anos que trabalhei no pronto-socorro, via Jesus diariamente realizando a obra de seu reino em um grupo de seguidores e por intermédio deles. Era uma verdadeira manifestação da igreja. Um dia se destaca dentre todos os demais. Um dia em que me transformou radicalmente para sempre. Foi o dia em que vi Jesus face a face. Dawn, você pode trancar o quarto 15? Gritou a enfermeira encarregada enquanto eu me dirigia lentamente para a enfermaria. Dois seguranças permaneceram do lado de fora do quarto, com os braços cruzados como leões de chácara, que esperam uma briga de bêbados. Ergui os olhos quando passei por eles para organizar o quarto. Dei a última volta na fechadura, quando médicos que usavam máscara chegaram com N, amarrado e contido na maca. Quando as pessoas que estavam no corredor abriram espaço para a maca, a cabeça de todas virou-se de nojo por causa do cheiro que inundou o lugar. Entraram no quarto e pude ver N com os pés pendurados na beira da maca e cobertos com sacos plásticos amarrados com força ao redor dos tornozelos. Foi impossível resistir ao cheiro no instante em que descobriram seus pés inchados e cobertos de fungos. Depois, colocá-lo na cama e medir seus sinais vitais, saí do quarto para supervisionar meus outros 10 pacientes que esperavam. Voltando à enfermaria, ouvi, por acaso, as outras enfermeiras e auxiliares discutindo sobre quem se responsabilizaria pelo paciente. Além dos exames e testes laboratoriais rotineiros, o médico havia prescrito um banho completo, incluindo limpeza esfoliante dos pés com betadine, pomada antibiótica e ataduras não aderentes. A enfermeira responsável olhou na minha direção e disse: Dawn, você assumiria o paciente N, por favor? Por favor. Você não precisa fazer a limpeza esfoliante nojenta dos pés. Apenas o limpe com esponja durante o banho. Concordei. Fui reunir os materiais de que necessitaria e esperei o segurança abrir o chuveiro de material perigoso. Enquanto esperava com N, a falta de sensibilidade relacionada à minha profissão foi interrompida por uma tristeza devastadora. Observei N inquieto. Ele estava resmungando palavras incoerentes que saíam da barba e do bigode grossos e despenteados. Os olhos dele estavam escondidos atrás da cabeleira longa, encaracolada e armada na altura dos ombros. Aquele homem de aparência miserável
não tinha ninguém que o amasse. Eu imaginei como teria sido seu passado e o que lhe acontecera para levá-lo àquele lugar vazio e sem esperança. Naquele dia, ninguém do pronto-socorro realmente olhou para ele, e ninguém quis tocá-lo. Quiseram ignorar a ele e a sua vida arruinada. No entanto, ainda que eu tentasse, não conseguia. Eu fui empurrada para ele. Com um falso sorriso nos lábios, os seguranças me auxiliaram a levá-lo até o chuveiro como se migalhas de vida caíssem e deixassem uma trilha pelo caminho. Quando entramos na sala de banho, preparei o shampoo, os sabonetes e as toalhas como se fosse um hotel 5 estrelas. Senti no coração que durante 10 minutos pelo menos aquele homem abandonado seria tratado como um rei. Pensei que durante aqueles 10 minutos pelo menos ele veria o amor de Jesus. Coloquei a esponja para os pés e decidi que faria a suave limpeza esfoliante com betadine por conta própria assim que o banho terminasse. Telefonei para a sala de estocagem de materiais e solicitei 2 grandes bacias e uma cadeira. Quando Annie havia acabado de tomar banho, retirei a cortina e o levei até o trono, com mantas aquecidas e 2 bacias colocadas perto do chão. Assim que me ajoelhei aos pés dele, meu coração se partiu e meu estômago embrulhou quando, delicadamente, levantei os pés inchados e apodrecidos. A maioria de suas unhas estava preta e curvada na ponta dos dedos. A pele era áspera, quebrada e vertia pus. As lágrimas corriam pela minha face enquanto minhas mãos enluvadas delicadamente usavam a esponja para passar o antisséptico marrom em seus pés feridos. O quarto ficou silencioso quando aqueles seguranças, outrora zombadores, começaram a ajudar-me passando as toalhas. Quando dei um tapinha carinhoso no pé seco, olhei para cima e pela primeira vez os olhos de Anne fitaram os meus. Durante aquele momento, em que ele estava vigilante e lúcido, chorou e disse serenamente: Obrigado. Naquele instante, eu estava contemplando Jesus. Ele estivera ali durante o tempo todo, bem onde ele disse que estaria. De maneira visível, a história de Dawn nos faz lembrar que, independentemente de termos literalmente de lavar os pés de alguém necessitado ou não, somos chamados para colocar em prática o credo de Jesus ao servir o próximo. Nosso exemplo é Jesus, e os símbolos que devemos lembrar são a bacia e a toalha. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo e preso e fomos te visitar? O rei responderá: Lhes digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Mateus capítulo 25, versos 37 a 40. A convocação de hoje é para que sigamos o exemplo de Jesus. Peguemos a bacia e a toalha, literal ou metaforicamente. Vamos lavar os pés uns dos outros.